sucesso! Rede Notícia é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, que você acompanha de segunda a sexta pela TV Horizonte, Canal 30, Rádio América na Sintonia FM 107,1 e também pela Rádio Cultura AM 830. Eu sou Júnior Brasil. E eu sou Nicele Fonseca, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo feito especialmente para você. Vamos aos destaques de hoje. Protestos de motoboys no centro da cidade. Golpe do falso táxi nas ruas de BH. Belo Horizonte tem previsão de céu nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. Mínima de 19 graus, a máxima prevista de 29 graus. A umidade relativa do ar está em 45%. Um homem de 42 anos foi preso durante a madrugada de hoje após ser pego furtando fios de energia na rua Cláudio Manuel, bairro Funcionários, região centro-sul da capital. O suspeito, que saiu da cadeia recentemente, disse que não iria descer do poste e que só voltaria para a cadeia morto. A CEMIG precisou ser acionada e a energia elétrica de 2 quarteirões do bairro foi interrompida para a segurança do suspeito e dos profissionais da segurança que estavam atuando na ocorrência. Foram mais de 4 horas de negociações envolvendo bombeiros e polícia. O homem chegou a se pendurar na fiação elétrica, pular em cima de uma árvore e danificar a cobertura de um prédio. Ele se entregou pouco depois das 4 da manhã. O homem estava em liberdade condicional e ninguém se feriu. Um grave acidente foi registrado na BR-040, na altura de Nova Lima, na tarde deste domingo. O motorista de um Porsche em alta velocidade perdeu o controle e bateu contra a mureta central e atingiu uma minivan que capotou. O carro de luxo parou sobre a mureta da rodovia, próximo ao bairro Olhos d'Água. Na minivan estavam um idoso, sua esposa e a neta de 7 anos. O homem e a criança saíram ilesos, mas a mulher foi levada ao Hospital João 23. Já o motorista do Porsche foi encaminhado em estado grave a um hospital de Nova Lima. Para a Polícia Rodoviária Federal, a principal suspeita é que o condutor realizava manobras arriscadas e estava acima do limite de 110 km por hora. A rodovia ficou interditada por mais de 1 hora, causando congestionamento de 7 quilômetros no sentido Belo Horizonte. O motorista já havia sido multado 2 vezes este ano por excesso de velocidade. Que responsabilidade! E você acompanhou, você passou no local na hora do acidente, Nicele? Passei, Júnior. Gente, uma cena assim aterrorizante, tá? Porque eu cheguei ali praticamente junto com o SAMU quando eles começaram a agir para tirar esse motorista do veículo. É uma cena muito triste e a gente alerta, né, sobre o excesso de velocidade ali. Domingo, finalzinho de tarde, momento que tem muita gente voltando para casa, fluxo de veículos é intenso, coloca a vida de muita gente em risco, né? Infelizmente, mais um acidente desse tipo. Sim. Olha só, um caminhão pegou fogo na tarde de ontem na BR-040 em Paraopeba, região central de Minas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Todas as pistas no sentido BH foram interditadas e o congestionamento chegou a 10 quilômetros. A situação já foi normalizada e o tráfego segue sem alterações na região. A MG 050 será interditada em vários momentos amanhã, entre Belo Horizonte e São Paulo, nos 2 sentidos da via para içamento das estruturas de um viaduto em construção. A concessionária responsável pela estrada vai fazer 4 paralisações seguidas de 15 minutos cada uma, entre 8 da manhã e 4 da tarde, na altura do município de Passos. As interdições estão programadas para os intervalos de 8 às 8h15 e de 10 às 10h15 na parte da manhã. E na parte da tarde, de 2 às 2h15 e de 4 às 4h15. E durante a operação haverá sinalização para orientação dos motoristas. A Prefeitura de Betim lançou agora de manhã uma ferramenta digital para aumentar a segurança de mulheres beneficiadas com medidas protetivas concedidas pela Justiça. O botão de pânico permite acionar a Guarda Municipal em casos de emergência para combater a violência doméstica. Com o uso da ferramenta, a Guarda é acionada por um aplicativo que informa os dados
e a localização imediata da vítima. O serviço funciona 24 horas por dia, desde que o celular esteja conectado à internet. Para instalar o aplicativo, as interessadas devem comparecer à sede da Guarda Municipal de Betim, no terceiro andar do Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, no horário de 9 às 5 da tarde. É preciso levar a carteira de identidade e a medida protetiva expedida pela Justiça. A Polícia Civil segue em busca do paradeiro de 2 dos 5 suspeitos de participação em um triplo homicídio ocorrido durante o fim de semana na região norte de BH. Edilaine Moisés de Araújo, de 36 anos, Marcos Vinícius Lino da Silva, de 21, e Deisiliene Cristina, de 28, foram assassinados a tiros no bairro Novo Arão Reis. Já um homem de 42 anos, uma mulher de 28 anos e uma criança de apenas 6 anos, filho de Edilaine Moisés, foram baleados na mesma ocorrência. Eles passam bem. Horas após o crime, a polícia prendeu 3 suspeitos de participação no fato. Segundo o boletim de ocorrência, o caso teria relação com dívidas de drogas. E tem um novo crime na praça. Estelionatários estão se passando por taxistas para aplicarem golpes em usuários. A polícia já está de olho. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com João Paulo de Castro, representante do Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais, Sincavir. Boa tarde, João. Seja muito bem-vindo ao Rede Notícia e já explica pra gente, né, como é que tem funcionado esse tipo de golpe. Boa tarde, gente. É um prazer falar com vocês. Obrigado pelo espaço cedido para que a gente possa aí estar divulgando, né, essas informações, que são informações muito relevantes não só para o taxista, como também para o usuário do táxi, né? Nós temos essa prática que está acontecendo na cidade de Belo Horizonte. São veículos que estão se passando, né, por veículos caracterizados como táxi. Muitas das vezes são carros, até mesmo de aplicativos, que estão colocando luminosos no para-brisa do carro, luminosos no teto do carro. E o cliente, né, muitas das vezes distraído, ele está ali próximo, né, de algum evento, acaba entrando nesse veículo achando que é o táxi. Ô João, quais os cuidados a pessoa deve ter? O que ela deve observar? O que você pode passar de dica? Olha, primeiramente é conferir, né, se o motorista ele tem um crachá fixado no para-brisa do carro, com o nome, com a placa do veículo, com a foto do motorista. E um item importantíssimo que a gente pede às pessoas também para observarem é o taxímetro, né? Tem que ter o taxímetro tem que estar ligado para que a corrida possa acontecer de forma regular. Interessante, é muito importante a gente ficar atento, né, a esses cuidados. Ô João, o que tem sido feito pelas autoridades para combater esse tipo de prática? A gente tem relatado todos esses fatos, né, para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para a SUMOB. A gente sabe que eles né, têm que atuar, né, dando essa condição de segurança para o taxista e também para a população. A gente pede à Guarda, a gente pede para a Polícia Militar, pede também para a SUMOB, que é o órgão que gerencia o táxi, que acompanha, né, todo o processo que o táxi passa para ser, de fato, um transporte legalizado. E contamos com essas forças de segurança, para que a gente tenha segurança e dê segurança também para os motoristas, né, e para a população. Então, é muito importante essa participação das autoridades para a gente poder conseguir coibir esses atos. Ô João, tem algo mais que você queira acrescentar para ajudar a população nisso? O que mais você pode passar? Olha, a gente pede para que a população fique atenta, né, a essas ações que têm acontecido com esses veículos que se passam por táxi. São veículos que utilizam um luminoso no para-brisa, são carros de aplicativo, são carros que são táxis fake mesmo. Eles colocam um luminoso no para-brisa, que é proibido pelo CTB. Eles estão ali adentrando a filas de táxi, então prestem bastante atenção. Olhem se o motorista tem um crachá fixado no para-brisa, olhem se o carro tem o taxímetro. Nós estamos agora lançando na semana que vem uma identificação para o táxi de Belo Horizonte, que vai ser a faixa que fica na porta, né, lateral ali, na lateral direita e na lateral esquerda dos veículos.
com os dizeres Táxi Belo Horizonte para tentar ajudar a população a identificar mais esses veículos. Obrigado, João, por conversar aqui Eu que agradeço, com o Rede Notícia. Um abraço. Boa tarde. Conversamos com João Paulo de Castro, representante do Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais, Sincanvir, sobre o golpe dos falsos táxis. E agora, quem traz as informações sobre o edital de concessão da BR-356 é a repórter Letícia Bessa. O governo de Minas Gerais publicou o edital de concessão da BR-356, lote Via Liberdade, com 4 novos pedágios. A expectativa é de que a concessão viabilize a duplicação total da rodovia, além de melhorias no trecho que liga a MG 329 em Rio Casca, passando pela MG 262 e BR-356 até a BR-040 em Nova Lima, na Grande BH. Inicialmente, estão previstos 4 pedágios para concessão do lote Via Liberdade, com a cobrança começando a partir do 2º ano de contrato. O pedágio também será sem cancela, no modelo Free Flow, devendo ser pago até 30 dias depois da passagem pelo ponto de cobrança. A previsão de custo do projeto de concessão é de R$ 6 bilhões, sendo 2 bilhões de aporte financeiro do Estado por meio do acordo de repactuação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. A BR-356 é uma rodovia federal, mas o trecho de concessão foi transferido para a administração do governo de Minas. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Belo Horizonte antecipa a campanha de vacinação contra a gripe. A repórter Milene Alves tem os detalhes. Começa hoje em Belo Horizonte a campanha de vacinação contra a gripe, que estava prevista para a 2ª semana de abril. A cidade recebeu cerca de 87.500 doses, que vão ser aplicadas primeiramente em crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, idosos, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto. Essas pessoas têm mais chances de apresentar complicações pela infecção do vírus influenza, podendo levar a situações mais graves e até mesmo o óbito. O imunizante contra a gripe é trivalente e previne contra 3 vírus, o H1N1, o H3N2 e o vírus influenza B. As vacinas podem ser encontradas nos 153 centros de saúde da cidade, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em 6 pontos extras, que são a Aberta Saúde, SEM Ipseng e Hospital da Polícia Militar, no Santa Efigênia, Núcleo Stellantis Saúde BH, no bairro Fernão Dias e no Estoril, e o SESC do bairro São Francisco, que também vai atender aos sábados. Para receber a aplicação da dose, é necessário que os grupos convocados apresentem um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Além disso, os trabalhadores da saúde devem apresentar um comprovante da função exercida e as mães de recém-nascidos devem estar com a certidão de nascimento do bebê ou o registro do hospital. Os demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde, como profissionais de transporte e das forças de segurança, além de professores e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, por exemplo, serão convocados gradativamente, de acordo com o número de doses que forem repassadas ao município. Os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser verificados no site pbh.gov.br. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Medicamentos estão mais caros a partir de hoje, segundo autorização publicada no Diário Oficial da União. O índice máximo de reajuste a ser aplicado por fabricantes, distribuidores e pelo comércio é de 5,06%. O aumento anual é estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Segundo as regras do setor, os comerciantes devem divulgar amplamente os preços de seus produtos em mídias de grande circulação. Os lojistas também devem manter listas atualizadas de preço à disposição dos consumidores e dos órgãos de fiscalização.
E termina hoje, dia 31, o prazo para que aposentados e pensionistas que fazem aniversário em março e recebem salário pela Prefeitura de Belo Horizonte realizem a Prova de Vida 2025. O procedimento pode ser feito pela internet, sem deslocamento, ou presencialmente em qualquer agência do Banco do Bradesco, no serviço de autoatendimento. Vale lembrar que a prova de vida é obrigatória e quem não fizer dentro do prazo pode ter o salário suspenso. Detalhes no site pbh.gov.br. No próximo bloco, na estreia do Brasileiro, Atlético perde para o Grêmio em Porto Alegre. Cruzeiro vence o Mirassol no Mineirão. E informações do protesto de motoboys no centro de BH. 12:17. O Cruzeiro começou com o pé direito no Brasileiro e, apesar das dificuldades, venceu o Mirassol por 2-1 no Mineirão no sábado. Na terça, o time estreia na Sul-Americana contra o União Santa Fé, na Argentina. Matheus Pereira não foi relacionado para poder acompanhar a gravidez da esposa e também o zagueiro Jonathan por apresentar quadro de virose. Em Porto Alegre, o Atlético perdeu para o Grêmio por 2-1 na primeira rodada do Brasileiro no sábado na Arena do Grêmio. O destaque do jogo foi o goleiro gremista Volpi, com ótimas defesas, principalmente no início do jogo, quando o Galo pressionou muito. No futebol, existe uma máxima: quem não faz, leva. E o Grêmio fez os gols no primeiro tempo com Arezzo e Edenilson, quando o Atlético era melhor. O gol atleticano foi marcado por Rony aos 29 do segundo tempo. A arbitragem de Rafael Claus foi contestada pelos atleticanos por ele não ter marcado falta, que teria sido cometida pelo jogador Lucas Esteves do Grêmio, em cima do lateral atleticano Natanael, na origem da jogada, no primeiro gol gremista. E o próximo compromisso do Atlético é a estreia na Sul-Americana contra o Cienciano, no Peru, na próxima terça. E o América venceu o Itabirito em jogo-treino na Arena Independência no sábado, antes da estreia da Série B, por 3-1. Os gols foram do recém-contratado William Bigode, David Lopes e Adson. E o novo reforço americano, o jogador Miguelito, já está em BH e deve ser apresentado oficialmente amanhã. E uma boa oportunidade para quem está desempregado. O salário é bom, mas tem muita pressão, viu? É na CBF, que demitiu o técnico Dorival Júnior na sexta-feira e agora busca um substituto. O nome de Jorge Jesus é um dos mais falados. Ele já dirigiu o Flamengo em 2019, conquistando a Libertadores e o Brasileiro no ano. Motoboys protestam no centro da cidade. Quem traz as informações é o repórter Giovanni Rodrigues. Olá, Júnior Brasil. Olá, Nikele. Muito boa tarde a todos. Olha, a concentração aqui em Belo Horizonte foi na Praça da Estação e aconteceu por volta das 9 horas da manhã. Às 10 horas, eles saíram em direção à Praça 7. Depois seguiram em direção à Praça da Savassi, passando pela Avenida Afonso Pena e também pela Rua da Bahia, Praça da Liberdade até a Praça da Savassi, onde eles vão fazer um outro ato pela valorização da profissão. Segundo os organizadores do evento, a Vanessa Barbosa e Gustavo Túlio, o ato acontece por melhores condições de trabalho. Hoje a gente está com a pauta principal, que é o reajuste. Já tem mais de 3 anos que o aplicativo não olha e não reajusta a nossa taxa mínima. Hoje em dia eles pagam R$ 6,50, a Uber paga menos de R$ 5,00, 99 tem pagado um pouco melhor, mas queremos um reajuste anual, todo ano e principalmente agora que já passa 3 anos. E se não houver mais diálogo, a gente vai parar aí mais vezes, entendeu? Não tem mais conversa com os aplicativos, porque a gente está buscando a nossa valorização e está defasado, as coisas estão tudo aumentando, a manutenção da moto, as peças, entendeu? E até agora não teve nenhum reajuste para nós. Olha, a ação tem 4 pautas centrais: a definição de uma taxa mínima de R$ 10 por corrida, o aumento da remuneração por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50, a limitação da atuação das bicicletas a um raio máximo de 3 quilômetros e o pagamento integral de cada um dos pedidos nos casos em que diversas entregas são agrupadas em uma mesma rota. E a manifestação nas ruas
também estão previstas para ocorrer hoje em ao menos 19 capitais. Entregadores de 59 cidades espalhadas pelo Brasil vão estar de greve hoje e também amanhã. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. Estado amplia opções para agilizar transferência digital de veículos. As informações com a repórter Milene Alves. Agora, os profissionais despachantes têm acesso à transferência de veículos pelo MGEP. O serviço permite que o cidadão interessado contrate um despachante para a conclusão da transferência de propriedade realizada digitalmente. Para participar do processo, os despachantes precisam registrar no aplicativo a solicitação de representação. Depois, basta que o novo proprietário confirme o pedido também no MGEP. A iniciativa é considerada um grande marco no esforço para desburocratizar os processos e os responsáveis alegam que o processo ficou mais seguro com a eliminação dos riscos de pendências desconhecidas entre as partes. A atualização possibilita que o cidadão decida se deseja realizar o serviço sozinho ou contar com a intermediação de um despachante. Desde novembro do ano passado, quando a transferência digital de veículos entre pessoas físicas foi anunciada, mais de 26 mil transferências foram concluídas. Além do aplicativo MGEP, todo o processo também pode ser realizado pela internet no site transito.mg.gov.br ou no portal cidadão.mg.gov.br. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a interdição do creme dental Colgate Clean Mind, depois de analisar um recurso apresentado pela empresa. Ao mesmo tempo, a Anvisa emitiu um alerta sobre a possibilidade de ocorrência de reações indesejáveis provocadas por cremes dentais que contenham fluoreto de estanho na fórmula. Entre essas reações estão o aparecimento de aftas, feridas e bolhas, ardência, queimação e inchaço dos lábios. Em todos os casos, os consumidores e profissionais de saúde devem notificar as reações adversas às autoridades sanitárias. E se o desconforto for persistente, é importante procurar um profissional de saúde. A Receita Federal recebeu até agora mais de 2.200.000 declarações do Imposto de Renda 2025. A partir de hoje, os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida podem ter acesso aos dados da base cadastral do fisco. Essa modalidade de declaração deve ser opção de 60% dos declarantes, porque facilita a vida do contribuinte, principalmente nos casos mais simples, com poucos dados sobre rendimentos salariais e despesas com saúde. O acesso ao documento pré-preenchido é feito pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita na internet. O prazo para enviar os dados vai até o próximo dia 30 de maio. A Receita espera receber em 2025 pouco mais de 46 milhões de declarações do imposto de renda. O governo federal anunciou uma nova medida para combater o furto e roubo de celulares no país. Agora, o programa Celular Seguro enviará notificações via WhatsApp para aparelhos que tenham sido roubados ou furtados e posteriormente habilitados como uma nova linha telefônica. A mensagem vai orientar o usuário a devolver o celular na delegacia mais próxima e a prestar esclarecimentos. Caso não faça a devolução, a pessoa poderá responder por crimes como receptação e associação criminosa. O celular seguro já permite bloqueios do aparelho e de contas vinculadas a ele, dificultando o uso do dispositivo por criminosos. Com a nova notificação, especialistas acreditam que a medida ajudará a recuperar celulares e intimidar quem compra esses dispositivos de origem duvidosa. Já passa de 2.000 o número de mortos pelo terremoto da última sexta-feira em Mianmar, no Sudeste Asiático. O tremor atingiu 7,7 graus numa escala de 10 e é considerado o maior dos últimos 80 anos na região. A infraestrutura do país foi severamente atingida. Pontes, prédios, estradas e aeroportos sofreram danos e o trabalho de resgate de vítimas com vida corre contra o tempo.
Equipes de resgate da China e da Rússia ajudam os socorristas locais no trabalho de vasculhar os escombros. A ONU enviou suprimentos para atender cerca de 23 mil pessoas. A situação de Mianmar é ainda mais complicada porque o país vive uma guerra civil depois que os militares derrubaram o governo eleito em 2021. A instabilidade política devastou a economia e provocou a migração de cerca de 3,5 milhões de pessoas. Termina a primeira parte do Rede Notícia. Agora você fica com uma entrevista com o advogado Paulo Crossara sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, agora réus por tentativa de golpe de Estado. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã. Até amanhã. Olá, agora 12h33, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensar e debater os assuntos do dia a dia de uma forma séria, mas ao mesmo tempo descontraída. Nós saudamos a você que começa essa semana conosco e nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, a TV Horizonte, a Rádio América FM 107,1 e a Rádio Cultura AM 830, emissoras da Arquidiocese de Belo Horizonte. Juliana Lima, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Rede Notícia Entrevista de hoje. A gente vai falar sobre esse dia, né, em que rememoramos o golpe militar de 1964, completando 61 anos agora em 2025, para a gente falar sobre esse assunto, falar sobre o julgamento no STF, sobre as pessoas que se envolveram no 8 de janeiro de 2023, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais a cúpula dele. Nós recebemos aqui o advogado criminalista Paulo Crossara, que vai fazer essa análise de todos esses assuntos. Muito bom dia, doutor Paulo. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom dia, João, Juliana. Alegria recebê-lo, doutor. É uma alegria estar aqui. Muito bem. Doutor, vindo primeiramente para a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da alta cúpula do governo dele, né? Houve, pelo menos a gente que é leigo na parte de juridiquês, a gente compreendeu que houve dois julgamentos. Primeiro, um julgamento para definir se haveria um julgamento. E a partir daí, houve aquela sessão da chamada primeira turma do Supremo e o Bolsonaro e a turma, a alta cúpula, se tornaram réus, aí vão ser julgados de fato. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que foi esse trâmite, porque, como eu disse no início, deu-me a entender que foi um julgamento para ver se haveria um julgamento. É verdade. Não, então, isso é uma coisa que é específica de crimes que a gente chama de crimes originários, que começam em tribunais. Seja no Supremo, que é a mais alta corte, seja STJ, seja, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que tem foro prefeitos, promotores, etc. Então, quando tem uma ação penal, o Ministério Público, seja o Ministério Público de primeira instância, seja lá no Supremo, que é a Procuradoria-Geral da República, né, o PGR, oferece a denúncia. Essa denúncia tem que ser recebida pelo Poder Judiciário. O que é o recebimento? Sim. É ver se tem indícios mínimos de autoria, então não está falando que ninguém é culpado, tem que ter indício de autoria, ela tem que estar formalmente perfeita, seguindo os requisitos em lei. Em primeira instância, o juiz vai receber essa denúncia num despacho e vai mandar citar o réu, ou seja, você apresenta a defesa até depois, já chega réu. Quando você é citado para apresentar a defesa, já teve esse recebimento da denúncia. Correto. Para crimes que a gente chama de crimes originários, né, que seguem um rito diferente, não é do Código de Processo Penal, é da Lei 8038, e tem os regimentos internos também dos tribunais, no caso do Supremo Tribunal Federal, tem a possibilidade de apresentar uma defesa antes do recebimento da denúncia, tem a sustentação oral e tem uma sessão de julgamento com um órgão colegiado, nesse caso toda a primeira turma do STF, que vai, então, averiguar se a denúncia respeita esses requisitos mínimos de admissibilidade, que é o indício de autoria e alguns requisitos formais, e aí recebe a denúncia. Nós podemos dizer que a ação penal começou com o recebimento da denúncia, a inauguração da ação penal. Ou seja, são trâmites diferentes, então, né, doutor, de uma lei para outra. Exatamente. Quem é processado direto em tribunais, não só no STF, tem esse rito um pouco diferente, que tem uma possibilidade maior de defesa antes do recebimento da denúncia. Aqui, na primeira instância, meros mortais, que fomos processados criminalmente, antigamente o recebimento era até num carimbo, recebido. Aí o STF julgou que é inconstitucional e hoje em dia costuma ser uma decisão bem chapa, assim, Ctrl-C, Ctrl-V, e aí recebe a denúncia e você começa a se defender a partir daí. Ali tem uma defesa antes ainda, né? Ô, doutor Paulo,
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem alegado o seguinte, que ele nem estava no Brasil, né? Que ele estava nos Estados Unidos, uma maneira de tentar tirar ele dessas acusações. O que exatamente a gente pode dizer para as pessoas para ficar claro que ele está sendo julgado? Por quê? Então, no direito penal brasileiro, não existe uma separação entre autor, partícipe, um partícipe pode ser um incentivador. Aqui é o que a gente chama de teoria monista. Todo mundo responde pelo mesmo crime, todo mundo é autor. Se você contribuiu com alguma conduta para um resultado delituoso, você responde na medida da sua culpabilidade. E na medida da sua culpabilidade, aí cabe um mundo. Quem vai dizer isso é o juiz na sentença. Então, quem foi lá no STF, jogou uma pedra, quem pagou o ônibus para o pessoal ir... Quem fez uma pichação? Quem fez uma pichação, todo mundo. Quem incentivou, quem armou, quem bolou o plano... Todo mundo responde pelo mesmo crime, exatamente o mesmo crime. É na hora da sentença. E nesse caso, a sentença vai ser dada por um órgão colegiado, que é a primeira turma do STF, que vai fazer uma diferença nas penas, né? Não necessariamente você pode ser condenado pelo mesmo crime, às vezes você é absolvido ali pelo dano e tudo. Cada um vai ser julgado, o julgamento é individual para cada pessoa. Essa dosimetria, né? É a dosimetria da pena. Então, ali, na hora da sentença, que vai ter a dosimetria da pena, que vão falar o que é a medida da sua culpabilidade. Mas todo mundo responde pelo mesmo crime, né? Tem outros países que diferencia quem é o partícipe, que é quem incentiva, para quem fez mesmo e tudo. Aqui no Brasil não existe isso. É na hora da sentença que vai fazer essa diferença. E aí, nesse caso, não vale essa alegação da defesa de que o presidente não estava nem aqui, ele estava nos Estados Unidos, como é que ele podia participar disso? Isso, até porque, nesse caso, nós temos um caso muito especial, que o iter criminis, que é o caminho criminoso, ele é muito dilatado no tempo, né? O PGR vai até lá, 2021, pandemia, declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, o iter criminis é muito longo, né? Ele quer colocar que esse planejamento até chegar ali no início da execução do golpe, porque tem que ter o início da execução do golpe, sim, né? Para ser uma tentativa, esse iter criminis da cogitação à preparação é muito longo. Então, ele aconteceu durante anos. E para responder para esse crime, você não tem que estar presencialmente ali em Brasília no dia. Se ele é um incentivador, se ele o que a gente chama quem bolou todo o plano, falando bem formalmente, você não precisa estar lá na hora. É a mesma coisa eu pagar alguém para matar alguém, aí a pessoa é morta, eu estou lá nos Estados Unidos, eu falo, não tem nada com isso, eu estava nos Estados Unidos. É a mesma coisa, né? Entendi. Doutor, a gente está falando sobre rito agora há pouco, quero voltar a esse assunto para deixar muito claro para quem nos assiste, nos escuta agora na TV Horizonte, na Rádio América. Foi aprovado, então, foi aceita, melhor dizendo, a denúncia. Recebida. O termo melhor, recebido, né? Então, vivendo e aprendendo, né? Então, termo recebida essa denúncia. O trâmite agora, o que acontece? E, em seguida, depois da sentença, a gente tem algo que se chama também no juridiquês de embargos de declaração. Queria que o senhor explicasse para a gente como vai ser esse rito até o final, depois da sentença. Isso, agora o rito segue o CPP mesmo, né? O Código de Processo Penal. A partir de agora, os réus são citados para oferecer uma nova defesa, e a diferença dessa defesa para a outra é que tem especificação de provas. O que é isso? É indicar testemunhas, perícias, aquilo que você considera que você precisa para se defender, que é para realizar o que a gente chama de instrução probatória. Que agora, né, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, junto com o seu juiz auxiliar, né, no Supremo a gente tem o juiz auxiliar, ele vai presidir a instrução probatória, que é perícia, audiência, qualquer outro requerimento que seja feito pelas defesas e pela acusação. Então, as decisões agora são monocráticas, não são mais colegiadas, para preparar o caso para chegar nas alegações finais, que essa defesa final e essa acusação final, que engloba tudo o que foi produzido de prova, né? Então, agora, nas alegações finais, leva em conta o que foi produzido em perícias e na audiência, etc., tudo que foi produzido, e para marcar uma sessão de julgamento. Porque o colegiado só vai participar de novo agora quando for para julgar o caso de fato. Então, o colegiado participa no recebimento, aí fica só com o relator, e na hora de for julgar para definir culpado ou não, em que medida ou não, aí volta para o colegiado, que é a primeira turma do STF. Definiu, condenou, aí sim é condenar. Né? Condenou, falou, você fez isso, tem prova e tal, você está condenado por tal crime, a pena tal. Condenou. Tem mais um recurso, que é um recurso, quase que mais ou menos recurso, que chama embargo de declaração, que é só para aclarar certos pontos, e aí
Da parte disso, execução da pena, que a gente expede a guia de execução da pena e a pessoa começa a cumprir a pena. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo, mas convidar todo mundo para continuar com a gente nessa conversa. A gente está recebendo aqui no estúdio o advogado criminalista Paulo Crosara, que a gente está analisando toda essa questão do julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro. A gente volta já. Rede Notícia Entrevista, agora 12h46, ouvindo hoje o Dr. Paulo Crosara, advogado criminalista, está exemplificando e nos ajudando a compreender a realidade desse julgamento, né, desse recebimento de denúncia, melhor dizendo, que agora fica constatado na lei em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus em relação a uma tentativa de golpe de Estado. Antes da gente continuar a nossa conversa, para a gente poder contextualizar um pouco melhor tudo isso que nós estamos falando hoje, a gente vai ouvir uma fala do ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento nessa sessão de recebimento de denúncia lá no Supremo Tribunal Federal que aconteceu na semana passada. Vamos acompanhar. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa-fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má-fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Essa fala do ministro Alexandre de Moraes, ela é muito contundente. E aí, doutor, eu queria voltar naquilo que o senhor já tinha dito, né? Sobre essa cronologia de um crime, né? Assim, de como que a gente tem que considerar outros elementos antes para a gente poder chegar efetivamente nesse julgamento. E aí, me lembra o seguinte, né? Que eu acho que as pessoas também, nisso que o ministro falou, que a gente não pode esquecer. Essas pessoas que participaram do 8 de janeiro, elas estavam durante meses nos quartéis, gritando, né, fazendo aquela movimentação. E, ou seja, não foi só aquele ato no 8 de janeiro. Aquilo ali foi o epicentro de uma situação que a gente viu se desenrolar durante meses no país. Sim. O contexto de todos os crimes, e nesse eu acho que é um caso mais emblemático, importa muito, né? Por exemplo, vai passar uma reforma da Previdência e as pessoas vão para a Praça dos Três Poderes protestar e as coisas saem de controle e acabam quebrando ali o Congresso. Teve uma tentativa de golpe? Não, ali sim, são pessoas que vão responder pelo dano ao patrimônio público. O que faz essas pessoas responderem pela tentativa de golpe é exatamente todo o contexto anterior. Muitas dessas pessoas estavam acampadas na porta do quartel-general pedindo um golpe de Estado, uma intervenção militar. Eles resgataram os grupos de Telegram e nos grupos de Telegram estava expresso, né, que haveria uma tentativa. Nós estamos indo para lá para recuperar o poder. O que é isso? Recuperar o poder. É o golpe de Estado. Então, ninguém estava lá enganado, né? O que acontece é que a gente é um crime que a gente chama de crime de multidão, ou multitudinário, crime de multidão, é uma multidão delinquente. É que você não precisa
exatamente, não dá para individualizar exatamente a conduta de cada um, porque são milhares de pessoas, então todas respondem pelo crime da multidão. Isso é uma figura que existe, não está sendo inventada agora. Né? Então, obviamente que uma pessoa, se chega uma pessoa e chega ali agora na frente do Supremo, está com uma pedra no Supremo e fala assim, eu quero golpe de Estado, ela vai responder por golpe de Estado? Não. Porque aquele golpe nunca poderia se efetivar com aquela conduta. Agora, quando você tem essa multidão, já tem os ânimos exaltados, agora está sendo revelado toda a trama por trás, já tinha minutas, né? O próprio ex-presidente admitiu na entrevista agora, logo depois do julgamento, que essa minuta existiu, ele leu. Né? Então, tinha todo um plano. Então, não essa atitude não era estéril. Não é que ela nunca poderia ter gerado um golpe de Estado. Ela poderia ter gerado um golpe de Estado. Então, essa que é a grande diferença. Né? Então, é por isso que essas pessoas vão responder por crimes muito graves. Né? O problema é que aqui no Brasil a gente nunca consegue ver crime na multidão que é composta ali por pessoas que talvez você reconheça como irmão, um tio e tudo. Né? O crime está sempre no outro. E aí talvez tenha uma barreira psicológica ali para entender que existe um golpe de Estado. Também quando a gente pensa que a maioria é branca, né? Porque exatamente. Se fosse um monte de gente negra lá fazendo isso, com certeza talvez o olhar da sociedade, não estou nem dizendo do direito, mas da sociedade seria diferente. Talvez não aconteceria que a barreira policial teria funcionado. Professor, vamos falar sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor disse agora há pouco sobre o vídeo em que ele falou sobre a minuta do golpe e tudo mais. Vamos acompanhar. O povo não quer mais confusão, por isso que eu falo de anistia. Eu duvido que uma mãe aqui não se coloque no lugar da Débora e não queira anistia. Não encontrar nenhuma arma aqui, eu estou sendo acusado junto com essas pessoas que foram presas. Tentativa armada, que arma? Vai no Senado aqui. As armas apreendidas foram um estilingue, meia dúzia de bolinha de gude, mais nada. Uma senhora com a Bíblia. Agora, as coisas aconteceram antes do pessoal que estava no acampamento vir para cá. Porque tem vídeo de pessoas comuns mostrando um cara sozinho quebrando tudo por aí. O próprio Lula tem vídeo dele falando. Temos que saber quem deixou abertas as portas aqui do Palácio. Foi facilitado. Quando aconteceu de janeiro, a imprensa só mostrava uma imagem. Escolhida a dedo, só uma. Aquele cara magrinho, né? Com uma camisa, a minha estampa na barriga, derrubando o relógio. Doutor Paulo, é possível falar em anistia, pelo menos pensar isso? Principalmente o Congresso Nacional está falando muito sobre esse assunto, principalmente o pessoal da direita. Tem como pensar em anistia nesse momento que o processo está vigorando? Na verdade, a anistia tem que vir para as pessoas já condenadas, né? Para o Bolsonaro, não, porque ele ainda não foi condenado, não tem o que anistiar. Né? A anistia viria para quem já está condenado. Aí é uma questão, vai ser uma briga política forte, porque a anistia tem que ser passada ali pelo Congresso. E nós temos precedentes do Supremo, em outras ocasiões, fazendo um controle material de indultos, por exemplo, né? Ou seja, o Congresso Nacional pode aprovar uma anistia e o Supremo segurar, né? Tem precedentes, né? Teve o caso ali do Michel Temer, que ele deu um decreto de indulto muito amplo, e o Supremo, em liminar, segurou e depois julgou no plenário que aquilo era inconstitucional por ser muito amplo. Então, pela gravidade dos crimes, eu imagino que o Supremo, até pelo ambiente que está, né, o Supremo que está condenando as pessoas, isso pode vir a ser questionado no próprio Supremo, e eles podem, de alguma forma, declarar ilegal uma lei nesse sentido. Isso se passar, né? Se passar. Doutor, vou lembrar aqui alguns números. Olha, são 497 ações penais com condenações. 240 pessoas recebendo penas de 1 ano de prisão. 205 condenados a partir de 14 anos. E, inclusive, lembrando que muitos, tiveram chance de... Um acordo. Um acordo, de assistir um curso de democracia, e muitos não quiseram, né? Objetivamente falando, que a gente às vezes fica sem entender essa coisa do direito. Essas pessoas condenadas 14 anos, tem algum benefício de diminuir essa pena ou não?
Não, a condenação é de 14 anos, o que tem é a questão de Bom progressão de diminuir. pena. A pena no Brasil criminal ela é executada de forma progressiva. Então você começa ali por essa pena, a partir de 8 anos é no fechado automaticamente, e aí você tem que cumprir certos requisitos para ir para o semiaberto, e depois você vai para o aberto e depois livramento condicional. Cometeu uma falta grave, cometeu novos crimes, desrespeitou as condições, você regride. Então vai ter nesse controle e a execução de pena é um processo à parte, não tem nada a ver com o STF, quem faz a execução da pena é o juiz do local da execução, ou seja, se você está preso em Brasília é o juiz de Brasília, se você está preso aqui em BH é o juiz de BH, se você está preso lá no Sul é o juiz do Sul, então pulveriza e cada juiz da execução vai fazer esse controle de progressão, livramento, falta grave, e aí é um processo à parte que não tem nada a ver com esse, é um processo de execução. Agradecemos, professor Paulo Crossar, advogado criminalista. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu espero voltar sempre. Agradecemos muito por você ter nos ajudado a compreender um pouco mais desse trâmite que é tão difícil para a gente mesmo que é jornalista compreender, né, Juliana? É verdade. E agora a gente sai um pouco mais sabedor do que vai acontecer a partir de agora. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Juliana, João. A gente fica aqui com mais um Rede Notícia Entrevista. Siga a nossa programação, Rede Entrevista também nas nossas redes sociais, lá no YouTube TV Horizonte Oficial. João, mais uma vez, obrigado. A alegria toda nossa, amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser.